Olá, seja bem-vindo a mais um programa Câmara Debate. E dessa vez vamos falar sobre isenções fiscais dadas a alguns setores da economia. Há poucos dias, os presidentes da Câmara e do Senado se reuniram com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e após a reunião disseram que alguns setores devem perder benefícios fiscais para que as contas públicas sejam fortalecidas. E para falar sobre esse assunto, estamos recebendo no nosso estúdio o deputado Merlong Solano, do PT do Piauí, e o deputado Paulderney Avelino, do União do Amazonas. Deputados, primeiramente, muito obrigado por terem vindo até aqui nos conceder essa gentil entrevista. E para a gente abrir, eu gostaria de falar com o deputado Paulderney. Deputado, o senhor poderia, por favor, apresentar para a gente um panorama dessa questão da isenção fiscal? Como é que está no Brasil hoje esse entendimento de alguns setores da economia deixando de pagar alguns impostos, alguns tributos? Cumprimentar o Merlong, cumprimentar você, Marcelo, e dizer o seguinte: há isenções de várias naturezas aqui no Brasil. Então, nós temos a isenção fiscal tributária, nós temos a isenção financeira, mas nós temos vários setores que recebem benefícios fiscais ou benefícios financeiros. Por exemplo, o Simples. Eu entendo que o Simples é um benefício fiscal extremamente útil para o desenvolvimento da economia do país. Eu entendo que benefícios fiscais para as regiões Norte e Nordeste também são incentivos para desenvolver regiões que precisam de determinados incentivos por conta também da falta de infraestrutura nessas regiões, da falta ou da distância para os centros consumidores. E nós temos outros benefícios, por exemplo, benefícios da cultura. Tem benefícios que eu não concordo, por exemplo, como não tributar festa, não tributar esses eventos onde esses cantores sertanejos, cantores, de um modo geral, se apresentam, forró, com sofrência e tal, que ganham milhões e milhões e milhões de reais por ano sem pagar imposto. Então, acho que realmente nós precisamos buscar entender a natureza do benefício para que a gente possa trabalhar. Eu acho, e já vou entrar aqui num ponto, que é muito simples falar e dar um corte de 10% em benefícios fiscais ou financeiros. É simples, eu quero saber se dá para executar esse corte linear de 10% nesses benefícios infraconstitucionais. O senhor quer complementar, deputado? Sim, os benefícios fiscais e também creditícios chegaram num valor tal que, no meu modo de ver, precisa de uma revisão. Os benefícios são, em muitos casos, justificados ou por razões econômicas, por exemplo, a desigualdade regional, ou por razões sociais, um benefício fiscal para a produção de medicamentos. Então, há vários benefícios que são amplamente justificáveis. Entretanto, o volume dos benefícios fiscais e creditícios cresceu muito. Nós estamos rumando para mais de 700 bilhões de reais na execução desse orçamento de 2025 em termos de renúncia tributária ou creditícia por parte do governo. E muitos setores da economia são beneficiados. Acaba de sair uma matéria, por exemplo, no Valor Econômico, dando conta de que 54 grandes empresas abocanham a maior parte dos incentivos fiscais destinados à indústria e ao agronegócio. Então, é óbvio que, no meu modo de ver, precisa de uma revisão para a gente saber qual é o resultado desses incentivos e também para a gente ajustar a política de incentivos à decisão que essa casa tomou lá atrás, quando definiu que o percentual dos incentivos fiscais deveria ser reduzido progressivamente, percentual do PIB, até chegar em 2%. Nós hoje, somando os dois, já estamos em mais de 5% do PIB brasileiro na forma de incentivo fiscal ou incentivo creditício. Deputado Paulderney, nessa reunião dos presidentes da Câmara e do Senado com o ministro da Fazenda,
O presidente do Senado usou uma palavra insuportável, né? Ele disse que a situação das isenções fiscais no país hoje está chegando a uma situação insuportável. O senhor concorda com a intensidade dessa colocação? Eu concordo, está mais de 6% mesmo. Está mais de 6%, né? Mais de 6% do PIB. Não dá para conviver com tudo isso, realmente não dá. Veja, eu fiz questão de trazer esta folha aqui, que é um quadro de projeções da projeto de lei orçamentária para 2025 da Receita Federal. Então, neste quadro, prevê uma renúncia de 543 bilhões 675 milhões de reais. É muito dinheiro. Agora, principal, Simples Nacional, com 120 bilhões de reais, quase 121 bilhões. Agricultura e agroindústria, com 83 bilhões de reais. Rendimentos isentos e não tributáveis, aí tem vários tipos, são 56 bilhões. E por aí vai. A gente tem que ver, por exemplo, o benefício para o combustível de aviação, combustível, o benefício para o diesel. Só isso aí soma mais de 30 bilhões por ano. Agora, é aquilo que eu digo, o governo se propõe a dar um corte linear de 10%, eu acho que no discurso soa até bem. O problema é que você diz, você acabou de citar aqui um setor, o de fármacos, da indústria farmacêutica, para produzir remédios genéricos, para produzir remédios populares, como é que vai tirar o benefício fiscal dessa indústria se esse remédio é distribuído muitas vezes gratuitamente? Então, eu quero ajudar. Eu acho que nós realmente estamos chegando a níveis insuportáveis do benefício fiscal, da renúncia fiscal, do benefício financeiro, do crédito que se dá. Nós temos aí um outro problema muito sério, que é uma indústria extremamente necessária para o Brasil, que é a indústria de informática. A indústria de informática não tem mais o benefício fiscal, mas tem o benefício creditício, o benefício financeiro. Como é que vai cortar 10% do benefício da indústria de informática se a indústria de informática tem que competir com a indústria de outros países? Eu entendo que há realmente muita dificuldade, mas nós estamos aí para discutir. Acho que o caminho tem que ser esse, mas vamos discutir caso a caso. Pois é, considerando a importância dos benefícios, o papel que ele cumpre já há bastante tempo, o fundamental é que haja uma profunda avaliação dos resultados. Primeiro do volume, para a gente definir o que é a economia brasileira, o que é a sociedade brasileira suporta em termos de renúncia fiscal e creditícia, para incentivar setores estratégicos, seja pela sua capacidade de geração de emprego, seja pela sua capacidade de redução das desigualdades regionais, seja pela capacidade de desenvolver uma área estratégica, como o que o Padernei falou aqui na área, por exemplo, da produção de informática. Então, há setores que são necessários, mas é preciso fazer uma discussão identificando os resultados concretos que foram atingidos até agora e as distorções existentes. Porque um princípio geral que a gente deveria buscar seria o seguinte: todos devem pagar imposto, considerando, obviamente, a capacidade contributiva de todos, desde a pessoa física até as empresas. Se todos pagarem, a carga pode ficar mais leve para todo mundo. Quando a gente começa a fazer incentivos, em cima de incentivo, daqui a pouco puxa um setor, no ano seguinte mais outro setor, como fizemos recentemente, renovando a desoneração da folha para 17 setores da economia. Vai se criando uma falta de isonomia na economia entre os próprios agentes econômicos. Então é hora de fazer uma ampla revisão, até quem sabe como parte da uma questão de uma reforma. E nós estamos falando apenas dos incentivos, benefícios que são dados pelo governo federal. Os governos estaduais, a revelia da Constituição, que eles não poderiam conceder esses benefícios, concedem e de igual monta. Ou seja, há que realmente se fazer uma análise, uma avaliação profunda sobre essas questões, e eu concordo com o deputado Merlong quando ele diz
que precisamos avaliar o resultado do benefício que foi concedido. Isto. Então, isso eu acho que é extremamente importante. Deputado Berlong, o Ministério da Fazenda divulgou um dado bem nessa linha dessas falas que os senhores estão dando aqui para mostrar o tamanho do impacto, dizendo que se você somar o orçamento da saúde com o orçamento da educação, que são os orçamentos mais altos, você atinge metade do valor das isenções fiscais, né? Isso com um cálculo rápido. Então, o impacto verdade. realmente é imenso. E pelas falas do senhor, nós estamos aqui com deputados de dois partidos, União e PT, né? O senhor acha que dá para casa chegar a um consenso e buscar formas de reduzir esse impacto? É preciso que a gente encontre um caminho de acordo entre o Congresso e o Poder Executivo. Porque um orçamento de uma União, de um governo federal desequilibrado é o pior dos mundos. Imaginar chegar numa situação em que as despesas obrigatórias não possam ser honradas pelo governo federal, isso seria gravíssimo. Então nós temos que chegar a buscar uma solução, porque a situação é a seguinte: o governo poderá ficar inadimplente em várias das suas obrigações se não encontrarmos uma solução para o problema. E na hora de buscar uma solução, fica aquela história: ninguém quer abrir mão do seu benefício, ninguém quer assumir uma cota de sacrifício. Nós estamos vendo isso, por exemplo, na questão da isenção do imposto de renda. Como fazer a compensação para que quem ganha até 5 mil seja isento, para que quem ganha até 7 mil tenha uma redução do seu imposto a pagar. A proposta é pegar no andar de cima, mas já está havendo uma discordância. Então é muito difícil, Padernei, no meu modo de ver, fazer um corte que não seja linear, porque os setores atingidos vão renovar suas forças, dizendo que os que não foram atingidos estão sendo privilegiados. Quando o senhor diz um corte linear, quer dizer que pega para todos? Mas não pegaria aquilo que está previsto na Constituição. São por exemplo, infraconstitucionais. Pois é, os infraconstitucionais fazer um corte mais ou menos no mesmo nível para todos os setores. Fundos constitucionais do Norte, Nordeste, os fundos das Manaus, transferências, Zona Franca de Manaus. Porque estão previstos na própria Constituição. O Simples. Não, isso, não daria. A cesta básica eu acho que também não deve entrar. Mas algumas exceções e no geral faz um corte infraconstitucional para todo mundo. Eu defendo isso. O que o senhor acha dessa solução? Não, veja, eu acho que no discurso, me perdoe, o deputado Berlong, não, pode falar. No discurso aceita. Como o que eu acho é de difícil execução. Eu acho que seria fácil a gente fazer isso. Eu concordaria de fazer um corte linear de 10%. Ocorre que eu acho extremamente difícil a execução de um corte linear. Eu comecei a minha fala falando das dificuldades dos vários setores que temos e que são necessários para o país. Então, eu entendo que deveríamos até fazer um esforço, mas buscar resolver essa questão. Agora, tem outra coisa que precisa ser atacada, que nós não estamos falando. São os gastos do governo. Isso é qualquer governo. O governo, primeiro, cria a necessidade da despesa, para depois correr atrás de fazer a devida compensação com a receita. Então, e quem paga a conta, normalmente, é o contribuinte. Eu acho que chegou no momento em que a gente precisa realmente sentar todo mundo, botar todo mundo numa mesa, chamar o setor da indústria, dos mais variados segmentos, do comércio, trabalhadores, enfim. Isso vai buscar uma solução. Tem que passar por um pacto nacional para tentar buscar uma solução. Porque, na verdade, isso que eu ia falar com o senhor, porque o senhor, como um parlamentar ligado ao governo, tem essa questão da dívida, né, das contas públicas, algumas pessoas dizendo que precisaria equilibrar melhor essas contas públicas. O caminho, o senhor acredita que passa pelas isenções? Veja, acho que sim. Eu penso que sim. Porque é o seguinte, o problema é estrutural. O problema é que o lençol é estruturalmente curto. Porque o governo acaba de fazer um congelamento orçamentário da ordem de 31 bilhões de reais. Isso no dia 22 de maio foi feito esse congelamento, atingindo diversos setores. Só está de fora a educação
e a Fazenda. O resto, inclusive as emendas, estão entrando com 7 bi nesse congelamento. A despesa do governo federal como percentual do PIB está caindo. Ela foi de 19,5% em 2023 e de 18,8% do PIB em 2024. Isso é um ajuste muito significativo. 0,7% do PIB em termos de redução da despesa do governo federal como percentual do PIB. Mas não dá para reduzir indefinidamente. Onde é que nós vamos cortar? Essa pergunta tem que ser respondida. Nós vamos desvincular o salário mínimo, a aposentadoria do salário mínimo, e buscar a solução do Chile, levando os aposentados para uma situação de indigência social. Não creio que esse seja o caminho num país onde lucros e dividendos não pagam imposto nenhum, por exemplo, quando o resto do mundo todo paga. Então nós temos que, nessa situação emergencial, ou preserva alguma coisa do aumento do IOF que o governo quis fazer, ou a gente diz onde é que corta. O governo agora está vindo, junto com os presidentes das duas casas, com a ideia de um corte nos incentivos fiscais. Como o volume de dinheiro é muito grande, quem sabe que com 5% no primeiro ano, mais 5% no ano seguinte, já dê para resolver essa crise emergencial. Nessa questão das isenções fiscais, tem uma discussão muito forte também, que tramitou e voltou a ser debatida aqui recentemente, que é a questão do PERSE, né, que são incentivos para o setor de eventos, hotelaria, turismo, esse pessoal que durante a pandemia foi muito atingido. Para tentar socorrê-los, criou-se esse mecanismo, né, do PERSE, incentivos fiscais. Depois o governo fez uma tentativa de cortar esse benefício, o Congresso meio que barrou, e aí agora disseram que iam cortar, mas não ficou muito claro. Quem é que pode me dizer aí de vocês dois que pé que está o PERSE e se o caminho passa mesmo por essa decisão, por esse desejo do governo de encerrar o programa? Veja, são coisas que começam para ser temporárias e acabam ficando continuar, né? definitivas. Houve uma pressão, era para funcionar esse PERSE, que é o programa que eu falei, são shows, eventos, aquela coisa toda, são os cantores milionários. Outro dia eu estava no interior do Amazonas, fui para uma festa de uma cidade lá no interior do Amazonas. Quando chegou um cantor, num jatinho, um jatão, com 40 funcionários. Os caras vieram em outro avião, com 40 funcionários. Gente, o custo de um show desse é enorme. Agora, o cara não paga imposto, enquanto o resto paga, e eles não pagam. Então, eu acho que nós devemos... festa é bom? Claro que é bom. É bom participar, é bom ouvir, é bom dançar e tal. Mas nós temos que realmente dar um basta nisso, porque não dá para continuar indefinitivamente com reduções ou com isenções no programa como esse. Já a última discussão que houve aqui na casa sobre o PERSE, no momento em que ele já estava se aproximando do fim, foi a pressão no sentido da sua renovação. E ele foi renovado até o teto de 15 bilhões, não é isso? Ou até 2028. O que chegasse primeiro, que eu saiba, já chegou ou está chegando nesse teto dos 15. Mas já comecei a ouvir falar de que estão tentando tirar alguma coisa de dentro desse teto, para, na prática, fazer um colchão maior de proteção ao setor de cultura. Extrateto. Um negócio extrateto. Então, uma coisa que era para a pandemia, gente, a pandemia acabou em 2021, não foi? 2022 acabou a pandemia no começo do ano. Não justifica mais essa renovação. Assim como, no meu modo de ver, não ficou plenamente justificada a renovação do incentivo tributário da desoneração da folha para 17 setores da economia. Eu insisto nesse ponto, Marcelo. Cria-se uma falta de isonomia entre os próprios empreendedores. A minha tese é de que todos deveriam pagar para todos pagarem menos, excetuando, como o Brasil é muito desigual, essas medidas relacionadas à isenção do imposto de renda para quem ganha realmente muito pouco. Os senhores são da Comissão de Finanças e Tributação? Sim. Ambos, né? Certo. Bom, a gente discutiu aqui uma série de medidas que envolvem cortes ali, decisões que podem afetar alguns setores. Como é que os senhores percebem, para a gente fazer já as considerações finais? Vou começar com o deputado Paudenei. Como é que o senhor sente o clima da casa quando se fala no fim dessas isenções fiscais? Olha, não vou falar
no clima da casa sobre as isenções fiscais, mas vou falar do clima da casa hoje. Está muito azedo, não está muito palatável para discutir, seja essa questão ou seja outra questão. Nós estamos aí com a discussão sobre sobre o IOF, mas no domingo houve uma reunião com os líderes da Câmara e do Senado, com os presidentes das duas casas, e estão chegando à conclusão de mandar uma medida provisória para cá. Agora, não se sabe exatamente o que contém a medida provisória. O que eu entendo com o que está sendo colocado é que não vai resolver o problema e a emenda pode ser pior do que o soneto. Estou falando das letras de crédito imobiliário e das letras de crédito agrícola. São coisas onde o Brasil tem uma atividade gigantesca. 15% do PIB é no setor imobiliário. No agronegócio está mais de 30% do PIB. Então, eu vejo que vai ter muito problema. A gente já vê os grupos de pressão aqui dentro, só com ouvir dizer. A medida provisória não saiu. E se sair a medida provisória trazendo tributação de 5% sobre essas letras de crédito, com certeza, isso aí é um dado, elas não valerão para esse ano, porque tem a questão da anualidade, só valeriam para o próximo ano. Então, não resolve o problema momentâneo que é para esse ano. Então, Marcelo, para suas considerações finais. Então, Paulo tem razão, o ambiente é difícil, né? Mas nós fizemos uma coisa correta, nós, o Congresso Nacional, junto com o governo. Foi quando nós incluímos as emendas parlamentares também como suscetíveis ao bloqueio e ao contingenciamento. Tanto que nesse congelamento agora de 31 bi, tem 7 bilhões das emendas. E esse congelamento poderá aumentar se a gente não conseguir encontrar esses cerca de 22 bilhões de reais que o governo precisa para cumprir o marco fiscal. Porque não passa pela cabeça de nenhum governo, sabendo por antecedência do problema, ficar parado diante do descumprimento de um marco fiscal que ele próprio ajudou a construir com essa casa. Então a situação é difícil, mas os parlamentares, no meu modo de ver, estão mais sensíveis a encontrar uma solução por conta disso, porque eles agora estão pagando parte da conta. Se não encontrarmos uma solução, as emendas também vão sofrer. E eu acho que a maneira mais fácil de encontrar uma solução é tentar um corte que seja o mínimo possível, distribuído para o maior número de setores possível, esse corte. E aí nós vamos encontrar essa solução. Nosso programa está chegando ao final. Quero agradecer imensamente aos seus dois especialistas no setor. Espero revê-los em breve. Muito obrigado pela entrevista. Um abraço, Marcelo. E o nosso programa está chegando ao fim. Se você quiser compartilhar esta entrevista, basta acessar a página da Câmara dos Deputados na internet ou procurar pelo nosso canal no YouTube. Siga também as nossas redes sociais. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.